Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá com os nossos temas, Hélio. A gente começa falando sobre regulamentação das Big Techs, que é um tema que está em destaque nos três poderes. E surgiu, inclusive, lá em Lisboa, no fórum organizado pelo ministro Gilmar Mendes. Em discurso, o decano da corte criticou o poder das grandes empresas de tecnologia e disse que a sociedade vive sob uma lógica de poder que classificou como tecnofeudalismo. Declaração, Hélio, que acontece às vésperas do julgamento dos recursos das Big Techs no STF e em meio a uma ofensiva da oposição no Congresso contra decretos editados pelo presidente Lula que vão em linha com a decisão do Supremo. São mais de 20 projetos para vetar as novas regras. Você vê entraves para essa ofensiva, Hélio, ou o Congresso deve derrubar os decretos de Lula? Carol, eu não sei se o Congresso vai conseguir derrubar, mas tem que derrubar. A oposição, como você mencionou, já protocolou 2 dúzias de projetos de decretos legislativos, que, por sinal, são um meio legal para assustar decretos presidenciais. Um decreto legislativo, para passar, precisa ser aprovado nas 2 casas. Aí, na Câmara, o Lula tem o parça dele, o Hugo Mota, que tende a ajudar a manter os decretos. No Senado, o Alcolumbre atualmente não vem facilitando as coisas para o Lula. Veja, os decretos do Lula são mais um ato desse teatro da censura. Ele começou no início do governo Lula com Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, e tentou enquadrar as Big Tech. Aí depois ganhou o corpo quando o Supremo Tribunal Federal reescreveu parte do Marco Civil da internet. E agora o governo está explorando as brechas que o Supremo deixou e está regulamentando as redes, só que escanteando o Congresso Nacional para isso. Ele está legislando. O objetivo do governo e do STF é que as redes se autocensurem. Para isso, o que eles fazem? Os decretos responsabilizam as redes pelos conteúdos postados pelos usuários, mesmo sem uma ordem judicial para retirada, como sempre disse o Marco Civil da internet, todo esse tempo aí, desde que ele existe. Pelo decreto, as redes têm 2 horas, Carol, para retirar o conteúdo se receberem uma notificação de usuário que se sentia ofendido, ludibriado, caluniado, injuriado, violado. É a ditadura dos ofendidos isso. O decreto também enche de poder a tal agência ANPD, que agora vai regular a expressão nas redes, definindo o que pode e o que não pode ser postado. Tudo isso sem que a justiça diga se o conteúdo é legal ou ilegal. Na prática, isso cria insegurança jurídica para as redes sociais, que obviamente vão preferir não correr risco. Vão sair derrubando qualquer coisa mais polêmica. É uma censura velada, mas é uma censura implacável. Lembrando que a gente já tem lei contra tudo que é crime, no mundo real e no mundo virtual. Obviamente que todos nós queremos ver criminoso, pedófilo, estuprador, agressor, estelionatário, todo mundo no braço forte da lei e da justiça. Mas o que o governo está fazendo, Carol, é censura. E é esse, talvez, o maior debate da atualidade. Nós vimos ontem, você mencionou, no Gilmar Palusa, esvaziado, por sinal, o ministro Alexandre de Moraes pregar pela regulação mundial das redes. Esse tipo de globalismo da censura é talvez o maior perigo para a nossa civilização. No Brasil, o Congresso é a trincheira da resistência e o Congresso precisa ser firme. Hélio, temos aqui o nosso segundo assunto. Decisão do governo Trump de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A mudança passa a valer na próxima sexta-feira, sob críticas de Lula e de governistas e comemoração da oposição e de Flávio Bolsonaro. Inclusive, logo após o anúncio nas redes sociais de Marco Rubio, do Departamento de Estado americano, o senador escreveu que aquele era um grande dia e destacou a importância dessa medida para a segurança dos brasileiros. Já o governo emitiu uma nota na qual afirma que a soberania nacional é inegociável. Afinal, Hélio, quem está com a razão? Classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas significa mais segurança para o Brasil ou uma ameaça à soberania? Carol, mais segurança, sem dúvida. PCC, Comando Vermelho,
se tornaram gigantes multinacionais do crime. O Brasil foi tomado pelo crime organizado, que permeia polícia, política, as autoridades. O Brasil já está batendo nas portas de um narco-estado disfarçado. E PCC e Comando Vermelho não afetam só o Brasil. Segundo a porta-voz do Trump, né, eles atuam já em 12 estados americanos. Então, claro que a primeira preocupação dos Estados Unidos é com os crimes do Comando Vermelho e PCC lá mesmo nos Estados Unidos. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e tal. Mas certamente a ajuda americana é útil para nós aqui no Brasil. Essa conversa de soberania é uma bobajada da esquerda. Não tem risco de operação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil sem coordenação com o governo brasileiro, obviamente. E para esse tipo de colaboração, nem precisava da designação das organizações criminosas como terroristas. Soberania, na verdade, é viver livre do jugo do crime. Comando Vermelho, PCC, viraram esses monstros em parte pela incompetência do Estado em garantir a segurança da sociedade e em parte pela própria corrupção degradante do Estado. Rola, a gente sabe, conivência abrangente de agentes públicos corruptos que fazem parte direta ou indireta dessa organização criminosa. Então, toda ajuda é bem-vinda nessa guerra. Eu pontuei aqui semana passada que tem uma questão delicada nessa designação, que é a questão econômica financeira, porque os Estados Unidos agora vão sancionar empresas, bancos que transacionem com esses grupos criminosos. Isso traz algum estresse, alguma insegurança para o setor financeiro, mas não necessariamente significa que vai haver sanções, né, que possam punir a economia. Enfim, Carol, é uma medida popular essa, é uma medida muito aguardada. Agora é esperar para ver o efeito prático. Eu fiquei estarrecido de ver uma desembargadora falar aqui na CNN sobre a grande preocupação dela com o aumento do preço da cocaína. A nossa meta tem que ser que as organizações criminosas sejam desmontadas e todas as lideranças, inclusive operando dentro do Estado, sejam presas, Carol.